Oi, pessoal. A vida é feita de surpresas, não é mesmo? E nós estamos sendo surpreendidos aí a cada minuto nesse fim de semana, nesses últimos dias, por essa polêmica entre o Elon Musk e todo o sistema de poder que domina o Brasil, sobretudo na questão da liberdade de expressão. Isso é uma surpresa. E essa surpresa se reflete no seguinte: eu queria dar uma surpresa para vocês. A surpresa é uma promoção da Academia Folha Política. Uma promoção para você ter acesso a todo o material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Na Academia Folha Política, tanto no meu curso de Logopolítica, quanto no curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política, como na Agenda 2030, como em vários outros vídeos, materiais, eu e os meus colegas na academia temos falado, talvez mais do que qualquer outro tema, da importância da liberdade da palavra, da liberdade de expressão. Essa é a essência do curso de Logopolítica. Logos é o logos, a palavra, o conjunto de tudo aquilo que o ser humano tem para se comunicar entre si, para construir uma sociedade livre, para se comunicar com tudo aquilo que é mais elevado, com os valores mais elevados. Tudo isso é o logos, né? Tudo isso é o que precisa determinar a nossa vida política e aquilo que está sendo abafado e que agora, de repente, a gente tem uma esperança de recuperar. Então, eu queria convidar vocês para fazer parte desse projeto, Academia Folha Política. Clique aqui na descrição, no link, né, para ter esse acesso com R$ 336 a anuidade. Um abraço. Não é só um juiz, né? E isso, claro, tem uma determinada figura que está aí em voga, né? Mas e muita gente está falando sobre isso, mas eu queria acrescentar aqui para a gente refletir, né? Não é só um ocupante desse Tribunal Superior do Universo, né, que está, digamos, participando de um determinado esquema de poder. Vamos deixar isso bem claro. Acho que o mundo vai começar a ver isso também, mas mesmo no Brasil tem muita gente que ainda não está vendo. Às vezes eu acho até que outras figuras do esquemão colocam uma determinada figura, que é mais caricata, inclusive, na frente, né, para fazer o trabalho sujo deles. Mas estão ali se preservando. Então, será que vai cair? Eu acho que do jeito que está, não sei, né? Mas queria lembrar, se uma figura cair, tem outras 10, tá certo? Tem outras 10. Então, o que fazem, né? Gostaria de pensar que as outras 10 estão muito preocupadas com os abusos desse daí, né? Eu acho que não. Tá? Então, né? A gente precisa pensar nisso. Então, compararam aí uma das figuras com o Darth Vader. A gente precisa lembrar que no Star Wars, o Darth Vader tinha um chefe, né? Darth Vader tinha um chefe. Ele era subordinado ao imperador, né? Tanto que é o Império contra-ataca, o Império, que é o Império do Mal, né? O Darth Vader não era o cabeça, não, do Império do Mal, tá certo? Vamos pensar nisso aí. Já vou antecipar uma coisa aqui, que é o seguinte. Em relação a o que a gente pode fazer e aonde a gente pode chegar, né? Eu acho que é cada vez mais urgente uma grande reforma política no Brasil, e queria falar então especificamente do judiciário, né? É preciso uma reforma política que crie limites muito estritos, temporais, para o exercício de cargo de ministro do Supremo, né? Talvez 1 ano, como eram os magistrados romanos, né? Meio pouco, embora não sei se seria, né, demais, mas mandato de 4, 5 anos talvez tivesse bem. Limitação do tempo, limitação a quem pode ser escolhido, né? Só juiz de carreira, né? Juiz que tenha passado em um concurso para juiz, pode ser juiz no principal órgão do judiciário, né? Não faz sentido o Brasil ter a quantidade de juízes que tem, com a experiência de julgar as coisas,
e na hora de nomear pessoas para o Supremo, né, nomear, tipo assim, quem apareceu ali com um diploma, né? Desde que seja amigo, óbvio. Se bem que, claro, tem pessoas ali que são juízes e isso aí não quer dizer nada, né? Mas aí você tem outras maneiras de evitar que façam o mal. Limitação no tempo, limitação a juízes de carreira, né? E a função do STF tem que ser limitada. É preciso uma reforma política e constitucional, né, para que o STF só possa julgar matérias que já tenham sido julgadas em outras instâncias, né? O Supremo Tribunal Federal não pode começar casos ele próprio, né? Muito menos sendo o juiz e investigador ao mesmo tempo, mas isso se soluciona como? Fazendo como é em grandes cortes supremas do mundo. O STF tem que ser a última instância, hoje ele é a primeira instância, em tudo aquilo que tem a ver com o que realmente, em tudo que realmente importa hoje, em tudo que importa hoje para o futuro dos brasileiros, o STF é a primeira e única instância. Não pode ser assim, ele tem que ser a última instância. Então, o STF só pode atuar em matérias, na minha ideia, né, que já tenham sido julgadas por cortes inferiores, né? Matéria constitucional, de repente, né, mas eu acho que pode-se criar uma regra que não, né? A mesma matéria constitucional, né, tem que se apresentar numa instância inferior, e isso vai subindo, e o STF seria a instância de revisão, né? Por que uma corte inferior não pode aplicar a Constituição? Esse dispositivo constitucional aqui não está sendo cumprido. Tá bom, vai no juiz da sua comarca e vai em frente. Bom, depois voltamos a isso. Mas, então, isso é muito importante, voltando a essa coisa do 1 mais 10. Eu sei que é um tema, as pessoas gostam de personalizar, né? E isso é importante, a personalização dos fatos históricos, né? Porque a história é feita de pessoas, né? De atos de pessoas. Mas, em termos de concentração de indignações e de revoltas e de ações pacíficas, legais, constitucionais, né? Mas em termos de concentração de onde está o problema, né? A gente precisa ver que é 1 mais 10, tá certo? Bom, então, visão mundial, né? Falamos um pouco disso, o fato de que eu acho que está surgindo um sentimento de irmandade aí, de lutas. Muitos países, muitas pessoas, muitos povos estão se sentindo presos nessa mesma floresta de espinhos, né? Então, eles podem nos ajudar a iluminar o caminho dessa floresta. A gente pode ajudar a iluminar o caminho da floresta deles. A floresta, no fundo, é a mesma, né? Estão procurando despertar as suas próprias liberdades, mas umas hoje dependem das outras. Então, esse sentimento, e o ser humano ele é feito de sentimento, né? Além de pensamento racional, mas o sentimento é, muitas vezes, o determinante. Então, eu estou vendo surgir esse sentimento, né? Esse fogo, esse calor humano, né? nas postagens de pessoas de outros países em relação ao Brasil. Você, puxa, né? Essa luta é a nossa. Finalmente, eu acho que muitas pessoas estão vendo. Então, na dimensão, tem que ser mundial, nessa dimensão de criação de irmandades, mas também tem que ser mundial e, não gosto de usar essa palavra global, mas no sentido de antiglobal, no sentido de abarcativo, da seguinte maneira, né? O que está em jogo, claro, principalmente hoje, é a liberdade de expressão, e essa é a liberdade fundamental, porque nós estamos na civilização da expressão, da comunicação. Então, a liberdade de participar da troca livre de informação e de ideias é a fundamental. Mas tem que ir além, porque esse grande corruptariado mundial, ele tem vários instrumentos de cerceamento da liberdade que muitas vezes parecem legítimos, e não são. Então,
A liberdade de expressão tem que ser liberdade não só para dar bom dia, boa tarde, boa noite, tem que ser liberdade para falar de coisas importantes, né, e para questionar esses instrumentos do corruptariado. Então, tem que ser liberdade de expressão, sim, para falar de processo eleitoral. Né, para falar de processo eleitoral. Os romanos, né, como é que os romanos votavam? Como é que eles tiveram uma república mais ou menos democrática, mais democrática, bem mais do que a nossa, durante mais de 400 anos, né? Entre a fundação da República Romana, 500 e poucos antes de Cristo, até o surgimento do Império ali com Augusto, morte de César e Principado de Augusto, primeiros, nos últimos anos, né, antes da Era Cristã, bem mais de 400 anos, quase 500. Como é que os romanos votavam? Né? Os romanos faziam o seguinte, estamos vendo isso no curso de Logopolítica, né? Portanto, quem é aluno do curso está com isso fresco na cabeça. O lugar que o voto era distrital, tá? Esse é outro ponto importantíssimo de uma reforma no Brasil. Isso até eu vou adiantar a aula dessa semana, quarta-feira. Quem entrar no curso agora, aproveitando a promoção Sociedade Livre, quarta-feira, na aula do curso, a gente vai ver como funcionavam as instituições romanas, inclusive o processo de votação. Tá? A gente está falando da biografia de Júlio César, mas, claro, que tem todo o interesse pessoal dessa figura fascinante, que é o Júlio César, mas vamos fazer uma aula, sobretudo, para as pessoas entenderem, para a gente entender, para a gente discutir, né, como era o processo político romano, dessa democracia que durou quase 500 anos. Né? Como é que era a votação? Era o seguinte, Roma era dividida em 35 tribos, tá? Vou simplificar um pouquinho. É mais complicado, tudo que é romano tende a ser complicado, e essa complicação é sempre para que o povo controle o Estado. Essa república sobreviveu porque era o povo o tempo todo. A gente fala, era o Senado, era a oligarquia. Não, quem mandava em Roma era o povo. Quem aprovava as leis era exclusivamente o povo. O povo. Isso a gente não aprende, né, na escola. Por quê? Porque o ensino... Acho que hoje não aprende nada, né? Não sei como é que é. Mas no meu tempo a gente aprendia, não, o Senado é que mandava em Roma no tempo da República. Não. Queriam mandar. Mas justamente os romanos amavam a liberdade. Né? Isso é o que eles nos legaram mais do que qualquer outra coisa. Os gregos também, mas os gregos né, saíam para cá, para todo lado, e não conseguiram nos legar um sistema democrático funcional que tenha sobrevivido mais do que algumas dezenas de anos em Atenas e em alguma outra cidade. Os romanos, sim, nos legaram aí um sistema maravilhoso. Né? Problemas e tal. Todo mundo podia votar? Não, as mulheres não votavam, realmente. Né? Tá errado. Hoje, né? Se fosse hoje, né, em Roma, provavelmente... aquele sistema aplicado aos dias de hoje, claro que todo mundo votaria. Né? Mas os cidadãos votavam. Os escravos não votavam? Não votavam. Mas os cidadãos todos votavam, independentemente do nível de renda, por exemplo. Né? Não tinha essa coisa de... Então, é um modelo que, com o sufrágio universal, ele começa a ficar muito semelhante a um modelo que poderia ser ideal hoje. Tá? E era um modelo que permitia o povo. Então, as leis... né, podiam até ser discutidas pelo Senado, mas quem aprovava ou não era exclusivamente o povo romano. Tá? Então, como é que isso era feito? Se convocava uma assembleia, participavam todos os cidadãos que quisessem, e eles eram divididos em 35 tribos, que é uma coisa que vem dos primórdios de Roma. Primeiro eram 3, depois aumentaram, ficaram 35, e aí ficaram 35 para sempre. Ou seja, 35 grupos, como se fossem 35 distritos. Não eram propriamente geográficas, mas eram a divisão completa, digamos, do povo romano. Todo cidadão tinha que ser membro de uma tribo. Se você se tornasse cidadão romano, uma nova tribo, você era atribuído a uma das 35 tribos já existentes. Tá? Então, todo mundo lá no Campo de Marte, né, do lado de Roma, hoje fica dentro de Roma, claro, separado pelas 35 tribos, né, iam lá, a primeira tribo, e cada um escrevia numa tabuleta de cera o seu voto, para escolher o cônsul, que era os 2 cônsules, que eram a autoridade máxima, para escolher todos os funcionários. Não tinha deep state em Roma, porque todos os funcionários eram eleitos. Né? Não tinha funcionário vitalício, não tinha STF, né? Não tinha. Assim,
as funções de tribunal eram exercidas por determinados funcionários, ou senadores, ou questores, né, ou pretores, perdão. Tá? Mas, basicamente, todo mundo era eleito. O Senado, justamente, não era propriamente eleito, mas não quero entrar em confusão demais. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço!